Olá, olá, graça e paz. Estamos começando mais uma live de oração da noite, palavra. Vocês estão vendo que hoje eu estou deitado, né? É normal isso. Acabei de chegar de viagem, uma viagem de Salvador a Barreiras. E aí, por conta disso, eu já estou meio cansado. Mas não pude deixar uma palavra com vocês, a palavra da parte do Senhor. Talvez você esteja precisando disso, receber de Deus, né? Eu quero compartilhar com você esse tempo. Então eu quero conversar com você, mas antes convidar você a orar, falar com Deus, apresentar diante dele sua vida, a nossa vida. São 23h35, né? Um bom horário para a gente se apresentar diante do Senhor. Vamos fazer isso? Quero convidar você a orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia tão maravilhoso, tão lindo, tão especial que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente. O Senhor verdadeiramente é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus a nosso favor. Ó Senhor, obrigado porque temos a convicção e a companhia tão linda do Senhor, do Teu Espírito Santo, que nos torna confiantes, mais que vencedores, sabendo que o Senhor está conosco. Obrigado, Deus. Agora, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Ó Senhor Deus, toca no coração dos Teus filhos que irão receber essa transmissão, ou ao vivo, ou posteriormente. Fala, Senhor, fala aquilo que o coração dos Teus filhos precisa ouvir. Não aquilo que o coração dos Teus filhos quer ouvir. Não necessariamente, mas aquilo que o coração dos Teus filhos precisa receber de Ti. Ó Deus, fala conosco. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Existe uma palavra, a gente tem lido Oséias ultimamente. Não estranhem o lugar que eu estou, como eu te falei, deitado, e vocês podem ver que existem umas cadeirinhas bem pequenininhas atrás de mim, um quadro, outro quadro, aqui é a sala de crianças da igreja. Eu estou aqui essa noite e vou ficar nas próximas, porque como eu estou chegando de viagem e estava com... minha mãe ainda está suspeita de Covid, a quarentena é recomendada para não transmitir. Eu não quero transmitir Covid para a esposa, né? Então a gente está aqui nessa salinha de crianças hoje, dormindo essa e as próximas noites até voltar a acabar a quarentena. Mas, como eu disse, a gente tem falado sobre Oséias nesses dias aqui. Eu queria compartilhar com você justamente Oséias capítulo 6 hoje. Deixar só uma pequena palavra, uma breve palavra. Oséias capítulo 6, versículo 3, parte A. Se você ler a parte B também é interessante, porque ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva, ele virá a nós certamente, como a chuva serôdia que rega a terra. Esse é o texto de Oséias 6:3, e eu queria compartilhar esse texto que mexe muito comigo toda vez que eu
que eu leio, que eu ministro sobre isso. Isso é uma linha de princípio muito interessante no reino de Deus, que muitas vezes nós temos abandonado com a nossa religiosidade. A gente tem visto e ouvido muitas pessoas falando sobre quanto tempo tem de convertidos, como se isso fosse alguma credencial para alguma coisa dentro do reino de Deus. O reino de Deus não funciona por tempo de serviço, por tempo de convertido, mas por fruto. Qual tipo de fruto que você tem dado nesse tempo? Então, muitas vezes, alguém que está em 6 meses, tem, às vezes, muito mais intimidade com Deus, vida com Deus, conhece muito mais coisas espirituais do que uma pessoa que tem aí 60 anos de igreja. Isso não é uma regra, claro. Tem gente que tem 60 anos bem vividos no reino de Deus. E tem gente que tem 6 meses mal vividos. Mas o tempo não é a condição para estabelecer o nível de intimidade que nós temos com Deus. Deveria ser, mas infelizmente não é. E esse texto fala muito sobre isso, porque normalmente quando nós temos alguma experiência com Deus, um encontro com Deus, a gente costuma petrificar esse encontro. O dia que eu me converti, eu senti a presença de Deus e foi tão bonito, eu fui lá para frente e a minha vida mudou. E aí eu batia na minha mulher, eu não bato mais. Eu me prostituía, eu não me prostituo mais. Sabe? E aí aquele momento específico, que foi o momento da virada na sua vida, onde Deus virou você do avesso, passa a ser a única referência de experiência com Deus que você tem. E aí talvez uma ou outra experiência perdida pelo caminho você pode contar. E eu costumo dizer que geralmente quando a gente começa a contar a experiência repetidamente de muito tempo atrás, acenda o sinal de alerta, que pode ser que você esteja com carência de experiências novas. Você pode estar conversando sobre experiências que teve com Deus no passado e testemunhando, e isso é bom, mas quando você só testemunha coisas que aconteceram há 2, 3, 5, 10, 15 anos atrás, tem alguma coisa que está faltando aí. Cadê as experiências de 2 anos, de 1 ano, de 6 meses atrás, de 1 mês atrás? Cadê as experiências dessa semana? Cadê as experiências de hoje? Qual foi o nível de intimidade? Qual foi a revelação? Qual foi o que marcou você? O que marcou você na sua relação com Deus essa semana? O que te impactou hoje? E a gente acaba vivendo do passado, né, como um museu, e também petrificando a nossa experiência com Deus. O petrificar a experiência e colocar ela num altar, isso é o que as pessoas chamam comumente de religiosidade. A religiosidade é normalmente criada a partir de uma experiência legítima com Deus, mas que foi uma experiência que ficou para trás e não foi permanente, não foi continuada. Então aquela experiência ali, como foi uma experiência fantástica, você começa a viver em torno de uma experiência passada. E a sua relação com Deus acaba também ficando morfada, porque você não tem nada novo. E Oséias fala muito claramente sobre isso, né? Conheçamos e prossigamos. Vamos falar sobre
versículo já, é que eu me lembrei agora da história de um dos homens mais usados por Deus em sua geração, século 17, 16, 17, 17. John Wesley, ele foi um incendiário de Deus, né? Ele foi usado por Deus para trazer um avivamento de grandes proporções em toda a Europa. E aquilo que Deus deu a ele como mover legítimo, puro, mover fresquinho do trono de Deus, aquilo com o passar do tempo foi sendo mantido por falta de frescor. John Wesley morreu, né? Passaram-se os anos, mas aquilo foi tão impactante, tão gostoso, aquilo que eles viveram, que aquelas comunidades viveram com John Wesley, que aquilo foi se mantendo e se transformou passou de um movimento para um monumento. Então deixou de ser um movimento dinâmico, que era o culto nas casas, o mover de Deus nos lares, os pequenos grupos, isso no século XVI. Imagine aí quanta revelação de Deus fluindo ali. E aí se estabeleceram algumas normas, alguns princípios, alguns métodos, e se engessou o mover de Deus. E acabou se criando uma instituição para proteger o que Deus tinha dado. Então colocaram aquele mover num recipiente que apodreceu lá dentro do recipiente, mas até hoje esse mover é admirado, respeitado, venerado, mas não é vivido nenhum mover novo. Se vive aquilo que se viveu no século XVI. 17, desculpe. Aí se transformou o mover no método, e aí virou a igreja metodista wesleyana. A igreja metodista wesleyana foi a igreja que surgiu a partir de um mover legítimo de Deus, que usou John Wesley para incendiar a Europa com um avivamento nunca antes visto na sua geração. Só que o incêndio passou, o fogo passou, mas o pessoal ainda queria guardar as cinzas, e se estabeleceu esse recipiente para guardar o que já teve, né? E a gente faz muito isso, viu? A gente faz isso, quando eu era jovem, quando eu me converti, no ano em que eu fiz isso, aconteceu uma coisa, e eu tive uma experiência com Deus. Beleza, que bênção, que maravilha. Mas fala de hoje. Qual foi a experiência que o Senhor te deu hoje? Qual foi a intimidade que você avançou hoje? Que nível de comunhão que você subiu de degrau hoje? Qual parte do caráter de Deus que foi revelada a você hoje, que impregnou você? Então, isso é mover, isso é o que Oséias está desafiando profeticamente da parte de Deus, o povo, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer. Ele podia ter terminado o versículo dizendo: conheçamos o Senhor. Não é? Conheçamos o Senhor. É uma coisa maravilhosa conhecer o Senhor. Mas ele falou: conhecer não é o fim da história. Existe a segunda parte. Você conhece para um motivo. Você conhece para prosseguir em conhecer. O único motivo pelo qual Deus se revelou a você é para que você o conheça completamente. Deus não se revelou completamente logo de cara para você. Ele revelou uma pontinha da glória, do mover, do poder dele, algo que
que talvez se fosse maior você não suportaria. Mas ele abriu a porta para você mergulhar mais, está esperando você prosseguir em conhecê-lo, prosseguir, desejar. Tem um versículo que fala: ó vós que tendes sede, vinde às águas, ó vós que tendes sede, vinde, comprai e comei sem dinheiro e sem preço. Qual é a condição para você se saciar do banquete de Deus? A única condição é você ter como pagar? Não. Ele falou sem dinheiro e sem preço. A única condição que Deus estabelece para saciar você das delícias dele, do mover dele, da presença dele, é que você esteja com sede e com fome da presença dele. E tem muita gente, muito crente, muito cristão, com a barriga cheia, cheia de lixo, de religiosidade, de mundanismo, de carnalidade. Então, se eu estou com o meu bucho espiritual cheio, eu não vou ter sede nem fome. Mas se eu estou sedento e faminto, esse é o convite, é o cartão de acesso à ministração do banquete de Deus na sua vida, do liberar da intimidade, do prosseguir em conhecer. E ele fala: se você prosseguir em conhecer, ele virá até nós. E ele vai vir até nós como uma chuva. Você consegue impedir a chuva? A chuva é impossível de ser impedida, né? Você consegue estar no caminho da chuva e não ser alcançado por ela? É impossível. Não é que você bote um guarda-chuva, mas ela te alcança. E Oséias fala de uma maneira muito linda, que o Senhor virá a nós como a chuva. Como a chuva. É algo inevitável quando você procura conhecê-lo, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Esse é o seu desafio. Tem até uma canção, se não me engano, do Trazendo a Arca, que o refrão diz isso: te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Jesus. Você pode dizer? Te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Jesus. Esse tem que ser o alvo da nossa vida. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Não fique pelo meio do caminho. Não fique contando experiências de 20 anos atrás. Não que de vez em quando você não deva contar alguma coisa edificante, mas não viva somente disso. Viva do prosseguir em conhecer. Viva do novo de Deus na sua vida. Não morra de inanição. Não transforme o mover de Deus, o legítimo movimento de Deus em você, num monumento para ser admirado e enclausurado, encaixotado e depois apresentado aos seus filhos, netos e bisnetos. Não deixe o mover ser paralisado. Não deixe o movimento legítimo do Espírito de Deus virar um monumento apenas estático. Deixa Deus fazer, deixa Deus incendiar seu coração. A chuva serôdia, ela tem uma experiência, tem um significado interessante, né? Quando Oséias fala, né? Essa chuva fora de época, é a chuva que vem ali, muitas vezes
Você está para perder a colheita. Às vezes passou a seara toda na instabilidade, aí de repente vem a chuva serôdia, vem aquela chuva fora de tempo e rega a terra, rega o plantio e salva a colheita, salva os frutos daquilo que foi plantado. A Bíblia fala que o Senhor virá a nós como a chuva serôdia. Ele virá, então, com algumas características, né? Ele virá imprevisivelmente. Quando você procurar prosseguir em conhecer, ele vai te surpreender. E segundo, tudo que foi plantado que talvez esteja secando, quando você decidir conhecer e prosseguir em conhecer, o mover dele que virá vai salvar tudo que está quase se perdendo, tudo que pode estar correndo o risco de se perder por sequidão. O Senhor vai garantir que a colheita não se perca e que a frutificação seja completa na sua vida. Escolha prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Que escolhamos isso. Quero convidar você a orar agora. A gente vai orar e eu quero convidar você a abrir seu coração para o Senhor. Fala aquilo que o Senhor direcionar você, sem restrições. Não fique escolhendo muitas palavras. Não precisa escolher palavra bonita para o Senhor. Só se joga. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser sentar, sente. Ore do jeito que você quiser, que você se sentir compelido pelo Espírito Santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, continuamos aqui, Senhor, e queremos ser tocados pelo Teu Espírito, tocados naquele lugar da nossa vida, naquela área intocável, naquela área que está petrificada, Senhor, naquela área que está insensível a Ti. Ó Espírito Santo, o Senhor diz que a Tua palavra é como um fogo e como um martelo que esmiuça a penha, esmiuça a penha, esmiuça a pedra, esmiuça os corações e as áreas petrificadas das vidas dos Teus filhos. Ó Senhor, liberando o fogo santo, Deus, incendiando aquilo que parece que não tem mais jeito. Senhor, incendeia o coração dos Teus filhos com sede e fome da Tua presença, legítimos, ó Senhor, e que eles possam se saciar em Ti, não em outras coisas, não na Netflix, não no dinheiro ganho do trabalho, não no sexo, não no relacionamento, ó Senhor Deus, emocional, não numa realização profissional. Ó Deus, que eles se saciem, que eles estejam saciados completamente quando forem para a Tua presença. Impulsiona-os, ó Senhor, empurra os Teus filhos para a Tua presença, Senhor, que eles possam se sentir compelidos, atraídos, como o Senhor Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Atrai irresistivelmente os Teus filhos, Senhor, para Ti, para a Tua intimidade, para a Tua presença. É o que nós oramos, Santo Deus, pedindo a Ti a Tua bênção para essa noite, a Tua proteção, Pai, os Teus anjos, Deus, e o Teu Espírito Santo ministrando, inquietando, ó Senhor, o coração dos Teus filhos, até eles se posicionarem corretamente contigo e darem a resposta que o Senhor quer receber deles. Oramos pedindo a proteção dos Teus anjos, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém.
Bem-vindos a todos que estão aí acompanhando ao vivo. Janapuan, Larissa, Samuel, Rosângela, Nani. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor dê uma noite de paz. E se Deus está falou com você, pega essa palavra, deixa ela fermentar em seu coração. Deixa ela frutificar. E responda ao Senhor. Responda a Ele. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu vou deixar isso aqui. Essa palavra vai ficar salva no IGTV, do Instagram. E eu vou deixar salva no meu perfil do Facebook, na minha página, que é marcos.minho. Você pode procurar lá, tá? Ou Marcos Minho, minha página principal, ou na minha marcos.minho, tá bom? Então Deus abençoe sua vida, que o Senhor possa continuar a frutificar a palavra dele em você. Boa noite, a paz.